agora eu vou anunciar, eu tenho o prazer e a honra de anunciar a doutora Ana Carolina Gontijo. Eu assisti várias palestras dela, já falei antes, e ela é muito boa na execução, excepcional mesmo. Juíza no TRT da 2ª Região, gestora nacional, representante da região Sudeste na Comissão Nacional de Efetividade da Execução do CSJT, integrante da Comissão de Leilões Judiciais do TRT da 2ª Região. Doutora Ana Carolina Gontijo vai falar sobre estratégias para um leilão efetivo. Com a palavra, doutora. Boa tarde. Eu agradeço o convite, fiquei muito honrada com o convite. Eu vi que é um evento que tem bastante colega que é dedicado à execução e a gente vê que nem todo mundo gosta de execução, então quando encontra um grupo que é dedicado a isso, a gente fica bastante feliz. Agradeço especialmente ao Vinícius, que foi quem me fez o convite. Eu vou compartilhar aqui uma exposição que eu fiz para a gente falar do assunto, e eu vou acabar trazendo um pouco da experiência do TRT da 2ª Região, e aqui não é nenhum bairrismo não, mas é que eu acho que dentro das experiências aí que eu vejo de leilão, a daqui realmente ela é bastante adequada. E só fazendo aqui uma pequena correção, eu era a coordenadora do setor até o início desse mês, mas agora entrou um outro colega, mas eu fiquei lá por quase 4 anos, 3 anos e meio. Vou compartilhar a tela, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Deixa eu apresentar. Então, vamos lá. Inicialmente aqui, só falando rapidamente sobre as fontes normativas do leilão, a gente tem a CLT, que é a nossa fonte primordial, e a CLT só fala de arrematação em asta pública. A CLT não traz a questão da iniciativa particular, que veio com o CPC, né, o novo CPC, que trouxe essa inovação para a gente, da possibilidade também de um leilão judicial, além do leilão judicial, a iniciativa por alienação por iniciativa particular, mas considerando que a gente tem regra própria, a gente acaba utilizando essa a alternativa da iniciativa particular, caso apenas o leilão seja frustrado. Além disso, é importante destacar a resolução 236 de 2016 do CNJ, porque ela traz algumas regras sobre a alienação judicial, e especialmente a alienação eletrônica. E essa resolução do CNJ, ela deixou com total autonomia dos tribunais para uma normatização interna, mas ela dispõe de algumas regras básicas. Então, por exemplo, com relação ao credenciamento de leiloeiros, a publicidade dos leilões, a experiência prévia do leiloeiro. E por que isso é importante? A gente está falando aqui de efetividade da asta pública. E mais à frente eu vou resumir o que eu acho que a efetividade está diretamente ligada, e uma delas é a publicidade que o leiloeiro promove desse leilão. Então, a gente vê que leiloeiros mais experientes, leiloeiros que têm sites mais amigáveis, que têm uma ampla divulgação, acaba tendo um resultado melhor. A estrutura também, a resolução do CNJ diz que esses leilões, esses leiloeiros, eles têm que ter uma estrutura adequada, e aí tanto para guardar e conservar esses bens, quanto a estrutura para realizar o leilão, e dispõe que tem que ter estrutura para o leilão eletrônico. Eu sei que nem todos os tribunais, aqui é um evento nacional, eu sei que nem todos os tribunais dispõem de leilão eletrônico, mas os que ainda não dispuserem precisam ficar atento a isso, e a gente vai falar sobre a questão específica da pandemia. A gente está vivendo uma época diferente e que o eletrônico se tornou nosso aliado, então a gente precisa abrir para essas possibilidades. Os critérios de designação também do leiloeiro, e aqui seguindo todos os princípios da Constituição, os critérios que guardem o máximo de objetividade e impessoalidade, e também trata da comissão mínima do leiloeiro, que obviamente precisa ser remunerado pelo trabalho.
No modelo adotado no TRT da segunda região, e ele existe desde 2007, então é um modelo que está bastante estabilizado, a gente já passou por diversos problemas, conseguiu corrigir, e hoje funciona muito bem. O leilão ele é centralizado, então as varas não fazem os leilões individualmente, o juiz, claro, dentro da sua autonomia, ele determina que o bem vá para a asta pública, designa que aquele bem seja vendido, mas a designação, a venda do bem vai ser feito todos pelo setor de centralização do leilão. O juiz da vara, o juiz da execução, ele não promove a venda desse bem, ele determina que o bem seja vendido. As sessões, as astas, elas ocorriam pelo menos até o início da pandemia, de forma híbrida, ou seja, ao mesmo tempo que a gente tinha um leilão online acontecendo, também no auditório do tribunal, quem quisesse ir presencialmente para dar os seus lances e para participar do leilão também tinha essa possibilidade, e a disputa acontece ali entre os dois. Hoje, com a pandemia, a restrição de público no fórum, ela tem acontecido 100% online, mas eu acredito que quando essa restrição acabar, vamos voltar para o fórum. Além disso, o setor de astas públicas unificadas, ele é responsável por credenciar e por acompanhar o trabalho dos leiloeiros. Então, hoje, a gente tem no TRT da segunda região 23 leiloeiros credenciados. Isso é importante, assim, é claro que nem todos esses, nem os 23 não têm a mesma experiência, não têm a mesma qualidade na prestação do serviço, mas a gente acaba atendendo o outro princípio aqui, que eu acho que é justamente o da publicidade, tornar mais objetivo o leilão e não ter aquela pessoalidade ali, o juiz não escolher aquele que ele acha que é o melhor, mas todos aqueles que se qualificam segundo as normas do tribunal e do CNJ estão aptos a trabalhar no tribunal. Eu acho isso de extrema importância. Os leiloeiros, os leilões são designados através de sorteio e exatamente dentro desse critério objetivo, para que a gente não incorra no risco de esse aqui leiloeiro ficar com bens melhores que outro e eventualmente ter uma remuneração melhor. Então, as datas são sorteadas, assim como os bens que são levados à asta pública, eles não são escolhidos, eles vão na ordem que chegam, então na ordem que os editais, que os expedientes chegam no setor, eles são levados à asta pública. Também cabe ao setor descredenciar, então se a gente verificar que aquele leiloeiro não está prestando um serviço de acordo com o que a gente quer, ou seja, porque o site dele não está com uma publicidade adequada, durante o leilão ele apresentou diversas falhas, ele é chamado a responder, apresentar a defesa, e se, obviamente, não for adequado, ele será descredenciado. O fluxograma é bem simples, então, como eu já disse, a vara que vai determinar, o juiz da vara tem toda a sua autonomia, ele vai dizer, envia-se o bem para a asta pública, chega no setor, a gente faz a triagem, faz a confecção do edital, todas as notificações, e aqui a gente começa a entrar na esfera da eficiência da asta pública, porque, como a gente tem a especialização do setor, como o mesmo setor que trabalha com isso desde 2007, ele que faz todo o edital, todas as notificações, a gente tem pouquíssimas falhas, pouquíssimas nulidades, por exemplo, por vício de edital. Então, isso está diretamente ligado ao resultado da venda do bem, porque não adianta a gente levar um bem para a asta pública, ele ser vendido e lá na frente constatar que por uma falha do edital, por uma ausência de notificação de um interessado, essa venda vai ter que ser anulada. Então, feito isso, a gente envia para o leiloeiro é responsável pela ampla divulgação, e aí através do site do tribunal tem o link para o site dele, e ele é livre para divulgar da forma que ele quiser.
a única obrigação é que ele tenha que, ao divulgar, colocar a logo oficial do tribunal. Isso é importante porque a gente se deparou com alguns sites, com algumas fraudes com relação a leilão judicial, dizendo que era do tribunal e não era. Outro dia até chegou lá da AGU para a gente prestar as informações que o arrematante tinha comprado o bem, que dizia que era do TRT2 e não era. Mas, obviamente, que o leilão não tinha sido feito lá. Durante a asta pública, e aí aqui é outra coisa que eu acho que também está diretamente ligada a um leilão público eficiente, todos os incidentes que ocorridos durante a asta são decididos imediatamente pelo juiz responsável. Então, qualquer dúvida, quem deu o lance, se o leiloeiro não viu o lance de outra pessoa, qualquer incidente que ocorrer durante a sessão será decidida instantaneamente pelo juiz que acompanha todos os leilões. Então, isso é extremamente importante para a segurança que o arrematante tem, que ele vai sair dali com o problema dele resolvido. Além disso, após a arrematação, verificados os documentos, pago o sinal, o arrematante já sai com o auto de arrematação em mãos. Isso também, para eles, é uma grande segurança. Ele não vai depender do processo voltar para a vara, cada vara tem um ritmo, umas são mais demoradas, umas têm mais processo que as outras. Não, ele já sai da asta pública com o auto de arrematação em mãos. Outra questão que eu acho que é muito importante para gerar reflexo nos resultados das vendas, a gente ter o lance mínimo fixado. Aqui a gente usa como padrão esses percentuais, 40% para bens imóveis, 30% para veículo, 20% para bens móveis em gerais. O juiz da execução, ele é livre para designar percentual, qualquer percentual que ele entender diferente desse, não precisa justificar, obviamente, o processo é dele, ele é o juiz natural da causa, basta que ele fixe um lance mínimo. No entanto, se esse expediente chegar para o setor de asta pública sem a fixação de um lance mínimo, será fixado obrigatoriamente. Nenhum bem vai para a asta, vai para a alienação judicial sem fixação de lance mínimo. E por que faz isso? A CLT não diz que isso tem que ser feito. Não, o CPC diz, mas independente disso, a questão é, se o juiz fixou um lance mínimo, o arrematante já sabe que não vai ter a discussão do lance vil. Porque se para o juiz qualquer valor acima daquele ali não é lance vil, essa discussão não vai existir no processo. Então, isso já traz segurança para o arrematante, que pelo menos essa discussão ele não vai ter nos autos. As possibilidades de pagamento, e aqui a gente trouxe recentemente a possibilidade, né, a norma do tribunal foi adequada ao CPC para permitir o parcelamento, e a gente percebeu que tem aumentado bastante a busca pelos bens, e principalmente os bens imóveis, né, que tem um valor mais alto. Então, as formas de pagamento pode ser à vista, com o sinal e a comissão do leiloeiro, e o restante pago no primeiro dia ou subsequente, ou parcelamento de até 30 meses com a correção pelo IPCA. Isso a gente já era uma demanda que a gente precisou adequar, obviamente, à nova regra do CPC. Um pouco sobre, eu já falei aqui, mas sintetizando um pouco das vantagens da asta pública unificada. E aqui eu repito, que os tribunais que não adotam esse modelo precisam repensar, precisam pensar nessa forma do leilão unificado, porque, sem sombra de dúvidas, ele é muito mais eficiente. Eu já tive a experiência do TRT3, eu fui juíza em Minas, onde o leilão não é unificado, e é pior, ele é promovido por leiloeiros e por oficiais de justiça do próprio tribunal. Então, vira uma própria disputa e uma diferença de qualidade se é feito com leiloeiro ou se é feito com oficial de justiça. E aqui, tratando especificamente do nosso tema, que é ligado ao resultado, o que eu preciso para ter um bom resultado em asta pública, em venda judicial? Segurança jurídica.
Quanto maior a segurança jurídica o arrematante tiver, maior vai ser a procura pelos bens daquele tribunal ou daquela venda. E por que isso? A gente tem arrematante de diversas. Agora ainda tem a modalidade online, mas quando não existia, as pessoas viajavam, se deslocavam para ir ao leilão para um bem que era interessante, e sem essa segurança de que ele vai realmente sair de lá com o bem, esse interesse ele vai diminuindo. Então, a segurança jurídica ela está diretamente ligada à padronização de procedimento. Então, como os arrematantes sabem que o juiz que está ali é um só, a gente não tem, imagina, aqui na capital, em São Paulo, são 214 varas. Desculpa, 124 varas. Imagina se só se tiver a possibilidade de 124 formas, aliás, e 2 juízes em cada vara, né? Então o dobro disso. A possibilidade de 124 juízes decidirem de forma diferente. Aqui não, o arrematante sabe que, independente se ele concorda ou não com a forma de atuação daquele juiz, ele sabe qual que é o procedimento do setor. O lance mínimo é tanto, eu vou sair de lá com o auto de arrematação na mão, eu tenho que fazer o pagamento de tal forma. Então, ele já sabe como o setor trabalha, e isso traz, obviamente, uma maior segurança para que ele oferte o lance. Aqui eu já falei também, a especialização do setor, ela traz a mitigação de erros, e isso também é segurança, porque ele sabe que lá na frente ele não vai ter, aliás, as chances dele ter uma nulidade serão menores. Para o tribunal, aqui não é muito interessante para o nosso tema, mas é claro que pode ser uma medida de persuasão. Para o tribunal, esse sistema ele não tem custo, porque todo o custo de manutenção do leilão, de divulgação do sistema ele é suportado pelo leiloeiro. Então, inclusive, o custo de remoção e manutenção dos bens em depósito. Hoje, o TRT da 2ª Região não tem mais um depósito para guarda e manutenção desses bens. Tudo é feito pelos leiloeiros credenciados pelo tribunal. Então, esse aqui eu acho que ainda em época de restrição orçamentária é um grande incentivo para os tribunais adotarem esse modelo. Então, a meu ver, e aqui eu penso que a efetividade dos leilões, o resultado dos leilões, ele está diretamente ligado a esses dois, em resumo, esses 2 itens. A segurança jurídica, que passa por tudo aquilo que a gente já mencionou, e a ampla divulgação. Quanto maior for a minha divulgação e quanto maior a segurança jurídica o arrematante tiver que ele vai comprar e vai levar, porque não raro a gente vê arrematante esse tipo de questionamento, eu comprei, não levei, e isso vai minguando a credibilidade do setor, maior efetividade eu vou ter. Aqui eu trouxe algumas questões que eu acho importante da gente discutir, que quando a gente trata desse modelo, especialmente em tribunais que não adotam, a gente encontra alguma resistência, tanto de juízes e até mesmo do tribunal, porque às vezes passa por aquela questão de estou perdendo poder, eu não posso nomear. Se eu não posso nomear o leiloeiro da minha confiança, para que ele faça a asta pública do jeito que eu quero, eu perco poder com isso. Eu até trouxe a brincadeira aqui do OLX, do desapego ao processo. O nosso objetivo, especialmente como juízes, a gente tem que pensar no resultado útil para o processo, independente de quem vai praticar os atos que vão levar a esse resultado. Então, se para o processo, se para o credor, o que for mais eficiente é que o bem seja levado à asta pública unificada, que a gente tem um setor especializado para isso, o juiz tem que se desapegar dessa ideia de que ele é o dono do processo. E isso, é bobagem achar que isso não acontece? Isso acontece, né? Especialmente em tribunais menores, a gente vê que há uma pessoalidade ali e talvez maior apego ao processo, por assim dizer. A gente precisa pensar que a gente está trabalhando com cooperação.
Os juízes estão cooperando entre si. Eu, ao mesmo tempo que eu desonero a vara, que eu desonero o juízo daquela trabalheira toda, que é fazer o edital, que é publicar o edital, que é acompanhar esse leilão, eu também trago com isso um resultado melhor para o processo. Então, os juízes aqui não há uma concorrência, há uma cooperação. E sempre lembrando que o juiz natural está preservado. Então, qualquer impugnação que houver antes ou depois da asta pública, ela é decidida pelo juiz natural da execução, sem nenhuma sombra de dúvidas. Aqui a competência dele totalmente preservada. Qualquer diretriz diferente do padrão, livre para fazer. O objetivo deve ser a efetividade para o processo. Aqui eu trouxe alguns números para vocês entenderem como no TRT da segunda região funciona e funciona bem. O ano passado, a gente teve aí um percentual de 45% aproximadamente de arrematação, o que girava ali em torno de 221 milhões mais ou menos. Em 2020, até 24 de novembro, né, que foi esse dado aqui atualizado até essa data, a gente já tinha superado esse valor, e o índice, o percentual de arrematação aumentou. Eu, particularmente, reputo isso às novas regras que a gente incorporou à norma do tribunal, especialmente do parcelamento, e também eu acho que a questão de ter passado a ser 100% online. Isso eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez esse modelo 100% online tenha trazido mais interessados. Após a pandemia, então, de 5 de maio até 24 de novembro, que são esses dados, o percentual de arrematação foi de 54%, quase 10% a mais que o ano passado. Eu não sei se tem tempo aqui, e não sei se tem interesse para passar um videozinho só para vocês entenderem como que acontece esse leilão. Ele é bem rapidinho, tem só 3 minutinhos e a gente já encerra. Ana, você tem tempo ainda, pode apresentar o vídeo. Ana Carolina, doutora, o vídeo tem áudio? Tem, para mim aqui está normal. É que nós não estamos conseguindo. Será que é por conta do fone de ouvido? Pode ser, deixa eu te... 43 mil presencial, 43 mil. Quer que volte? Pode continuar, tá? Só 43 deu para ver aqui. Chegou. 44 mil presencial, 44 mil. 44 mil. 44.500. 45. 45 mil presencial, 45 mil. 45 mil reais, a lote 97. 45.500. Melhor oferta? 46. 46 mil já tenho presencial. 46 mil reais. 46.500. 47 presencial, obrigada, 47 mil.
47.500. Continua? 48. 48 presencial, 48 mil pelo caminhão, 48 mil. 48 mil. 48.500. 48.500. 49 mil, já tem 49 mil. 49 mil, presencial. 49.500. É o lote 97. 49, 50 mil. 50 mil, obrigada, presencial, 50 mil. 50 mil reais. Presencial. 51. Continua? Não? Parou? 51 mil é lance online. Nada mais? 51 mil. Lances online, 51 mil. Uma. 51 mil. Lote 97. Duas. Nada mais. E 51 mil. Lance online. Obrigada pela participação. Lote 97. 51 mil reais. Então, vejam que eu trouxe esse exemplo, que é justamente para vocês entenderem como que acontece esse modelo híbrido. Ali a disputa estava acontecendo com alguém que estava dentro do auditório e alguém online. Os dois estavam disputando o mesmo bem. Então, isso aumenta a divulgação e isso aumenta a chance da gente ter maiores interessados e maiores vendas e, obviamente, o resultado do leilão. Aqui, só para a gente encerrar, então, eu trouxe, eu acho que é importante entrar nesse aspecto da iniciativa particular, o setor aqui de centralização de execuções aqui do TRT da 2ª Região, que eu também coordenei por quase 4 anos, a gente tinha alienações de bens muito valiosos e que, por vezes, a gente mandava para a asta pública, por diversas vezes não era vendido, com grandes execuções, né? Execuções não só individuais, mas de todo o passivo do tribunal. E a gente percebeu que quando abria a iniciativa particular, havia mais interessados. Mas também, como a gente tem a regra própria da CLT, a gente não pode simplesmente atropelar a nossa regra e abrir para a iniciativa particular, especialmente sem critérios. Então, quais são os critérios que a gente definiu aqui no TRT da 2ª Região? A iniciativa particular só pode ser realizada depois do bem já ter ido para a asta pública pelo menos 2 vezes e a asta ter sido frustrada. Como a gente não tem corretor credenciado e a resolução fala em corretor ou leiloeiro, todos os leiloeiros credenciados no tribunal são intimados para a possibilidade de apresentar a proposta. Então, todos eles, não vai ser designado apenas um leiloeiro. Então, veja, a gente vai ter 23 leiloeiros trabalhando e divulgando para vender aquele bem, e não apenas um. O lance mínimo a gente elevou um pouco, para 50%, mas aqui o juiz pode determinar o que ele quiser. Fixa as condições de parcelamento, não precisa ser, tem a regra geral do CPC, mas se quiser fixar regras diferentes também. E as propostas apresentadas são em sigilo, ou seja, até o término do prazo, todas aquelas propostas vão ser juntadas ao processo em sigilo, justamente para não correr é como quase uma licitação, né, para uma não prejudicar a outra. E, ao final, é homologada a proposta vencedora e retirado o sigilo das demais, em observância ao princípio da publicidade. Eram essas as ponderações que eu tinha para fazer. Eu acho que a efetividade do leilão, se puder resumir aqui a 2 fatores, para mim, é segurança jurídica e publicidade. Então, a gente tendo isso, a gente vai ter necessariamente um leilão mais efetivo, mais eficaz e, obviamente, aquilo que a gente quer, que é o dinheiro para o processo, né? Agradeço mais uma vez, Vinícius, e todos os outros colegas, e me coloco aqui à disposição se tiver algum questionamento, estou à disposição de vocês. Excelente palestra, Ana Carolina. Agradeço em nome de nós 4 do Execução Estratégica por ter aceitado a participação. A sua exposição
como sendo uma das principais especialistas em asta pública na Justiça do Trabalho em todo o Brasil, certamente enriqueceu o evento. E eu quero fazer um registro aqui, que eu já tive a experiência como oficial de justiça antes de ingressar na magistratura. Na verdade, foi o dissabor, né? De apregoar a asta pública no átrio da vara. E eu posso te falar que é por isso que foi um dissabor, né? É totalmente ineficaz, é uma mera formalidade que não tem eficácia alguma, você fala para as paredes, enfim. E, de outro lado, eu também já tive uma rápida experiência em uma substituição aqui por um curto espaço de tempo no núcleo de execução do Fórum de Campinas. E eu tive a grata satisfação de participar, de presidir uma asta pública nesse sistema híbrido. E como eu vivenciei na pele essas duas experiências, eu posso registrar aqui com a vivência, ainda que curta, né, mas pontual, na alienação, na asta pública híbrida, mas eu tive essa experiência e eu posso registrar aqui que a diferença é gritante. Uma forma não resolve, não tem efetividade quase nenhuma, ao passo que esse novo formato híbrido, unificado, eletrônico e que mistura também, que possibilita que os próprios leiloeiros também possam, num segundo momento, proceder à alienação particular dos bens, tem um grau de efetividade muito alto, muito alto. Então, eu queria fazer esse registro, eu aproveito aqui para novamente agradecer, parabenizar pela exposição, rica em detalhes, é um tema que me agrada bastante, e que todos nós que gostamos de execução precisamos ficar atentos a isso, especialmente os advogados precisam ficar atentos, tanto de exequentes como de executados. E vamos dar continuidade, então, ao nosso evento. Eu passo a palavra agora ao Ulisses Taveira, que vai fazer a apresentação dos próximos palestrantes. Mas antes, eu acredito que o Ulisses e o Leandro, o Danilo, nós façamos um comunicado sobre o sorteio, não é isso? Vamos já anunciar um dos ganhadores?